O nosso assunto dentro do Manhã Bandeirantes é segurança pública. A Polícia Militar recapturou 206 detentos beneficiados com a saidinha temporária somente entre sábado e domingo no estado de São Paulo. Considerando desde a última terça-feira, o total de presos em saidinha chega a 769. Esses, os números daqueles que foram flagrados descumprindo medidas cautelares impostas pela Justiça para manter esse benefício. Apenas em Campinas e nas cidades da nossa região, em 5 dias, nos 5 primeiros dias, a Polícia Militar de São Paulo já tinha recapturado 29 pessoas, 29 presos descumprindo essas medidas em Campinas, 43 em Sorocaba, 41 em Piracicaba. Para nós falarmos um pouco sobre esse balanço e também esse trabalho da Polícia Militar realizado nos últimos dias, o nosso convidado é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Secretário, muito obrigado por falar com o nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes. É um prazer recebê-lo aqui nesta segunda-feira. Prazer é todo meu. Uma alegria falar aí com vocês e poder falar para a região metropolitana de Campinas também. Secretário, em geral, quais foram as medidas descumpridas que mais levaram os detentos de volta para a cadeia antes do fim do prazo de saidinha? Olha, eu queria contextualizar, explicar para a população que nos ouve, nos assiste, porque eu tive uma luta muito grande quando fala desse tema saída temporária de preso. Eu sou deputado federal e estou licenciado do meu segundo mandato e consegui aprovar essa lei que é a 14843 de 2024, depois de muita luta para acabar, colocar fim às saídas temporárias de preso no Brasil. Ela foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, eu deixei a secretaria e fui relatar novamente esse projeto. Aí teve o veto do atual presidente da República, vetou a lei, nós derrubamos o veto. Então essa lei, ela acaba com essas 5 saídas que os presos do regime semiaberto têm esse benefício absurdo, na minha concepção. Eles ficam 7 dias sem ter que voltar para os presídios. E por que nós propusemos isso? Porque a gente, depois de muitos estudos científicos e de saber o dia a dia do policial, a gente sabe que o criminoso que sai na saída temporária de preso, ele sai majoritariamente para roubar, para cometer crimes, muitos não voltam. Eu fiz a conta de 2006 até 2023, foram mais de 128 mil criminosos que saíram na saída temporária e não voltaram. E, infelizmente, alguns setores da imprensa colocam só 4 ou 5% dos criminosos não voltam. Só que é um volume muito grande, porque já tivemos 35 mil detentos do regime semiaberto sendo beneficiados pelas saídas temporárias. Então, a partir do início da nossa gestão, em janeiro do ano passado, nós propusemos ao Poder Judiciário, junto com a Secretaria de Administração Penitenciária, um acordo de cooperação técnica para poder criar uma ferramenta que recapturasse e conduzisse diretamente os indivíduos que recebem o benefício da saída temporária de preso e descumprem aquilo que a lei determina. Porque a legislação, ela obriga o indivíduo que cumpre pena em determinada região do Estado, execução criminal daquela região, que ele não saia dessa região, que ele fique na região do domicílio que ele declara, que ele não possa estar a partir das 8 horas da noite nas ruas, e não é isso que a gente observa. Haja vista que desde o ano passado até hoje já foram mais de 2.900 detentos do regime semiaberto que foram conduzidos, recapturados diretamente para o sistema prisional, e nessa última saída que se encerrou hoje, foram 777 indivíduos que descumpriram as medidas impostas pela lei, que foram conduzidos diretamente. A maior parte deles justamente não observaram o horário, não estavam dentro da comarca de execução criminal, fora do domicílio que eles declaram, e alguns deles foram presos em flagrante delito, cometendo novos crimes. Nós assistíamos nas últimas saidinhas, nos últimos anos, historicamente, víamos a presença, por exemplo, de muitas pessoas que receberam o benefício da saída temporária em bares, em locais conhecidos por pontos de prostituição, isso falando em Campinas, mas em outras cidades do estado também. Há um patrulhamento mais intensificado da Polícia Militar em dias de saidinha nessas regiões, nesses locais, para verificar se há ou não a presença desses beneficiados pela saída temporária, secretário?
Não, sem dúvida, os policiais, nós entregamos mais uma ferramenta para que o policial possa proteger a sociedade. Então, sabendo que esses locais, pontos conhecidos como tráfico de drogas, locais onde há prostituição, esses locais são proibidos por força de lei que o indivíduo frequente. Sabendo disso, os policiais intensificam o patrulhamento nessas regiões e conseguem fazer a prisão e a recondução imediata desses criminosos. E no final das contas, qual que é o nosso objetivo? É proteger a sociedade. E é isso que nós observamos. Historicamente, o período das saídas temporárias de presos tinha um aumento dos indicadores criminais, e a partir da criação dessa ferramenta, dessa inovação em política pública da nossa gestão, com esse acordo de cooperação, o que nós observamos foi a redução dos indicadores criminais durante o período de saída temporária, porque os criminosos eles experimentaram da pior maneira possível, que foi a cessão, né, desse benefício, ou seja, o direito dele de 7 dias, por vezes foi cessado aí no primeiro, no segundo ou no terceiro dia que eles estavam descumprindo aquilo que a lei determina. Então, os policiais aumentam o patrulhamento, eles conhecem quais são os critérios aí de quebra do descumprimento das medidas que a lei impõe e realizam rapidamente a recondução desses criminosos, garantindo assim os melhores indicadores e que esses criminosos não cometam novos delitos. Nós estamos conversando com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, que mais cedo conversou também no Jornal Gente com a equipe da Rádio Bandeirantes, falando, entre outros assuntos, a respeito das ações que são realizadas na Cracolândia, em São Paulo. E aproveitando esse gancho, secretário, nós estamos num período eleitoral em que o problema do que acontece na Cracolândia, ele é apontado pelos candidatos à Prefeitura de São Paulo, alguns quase como passos de mágica. Como é que o senhor vê o papel de uma prefeitura na cidade de São Paulo, que de fato um prefeito em São Paulo pode fazer com relação à Cracolândia, e como os senhores trabalham para que o que acontece na Cracolândia hoje de repreensão ao crime organizado, de trabalho intensificado de patrulhamento, também chegue a cidades como Campinas, onde o centro da cidade também vive um problema parecido com o da Cracolândia? Olha, o que nós estamos fazendo aqui desde o início da nossa gestão é uma resposta diferente. Por parte da Secretaria de Segurança Pública, nós aumentamos o efetivo policial com a Operação Impacto e colocamos a Polícia Civil na primeira seccional centro e também o DENARC, a seccional centro com a Operação Resgate, já prendeu mais de 1.800 traficantes na região central. O DENARC ficou 1 ano investigando o tráfico de drogas nas cenas abertas de uso na região central. Chegamos até a 5ª fase da Operação Downtown, a última fase, que conseguiu descobrir o ecossistema criminoso por trás da Cracolândia. Qual foi a linha de investigação muito bem conduzida pelo Dr. Ronaldo Saeg lá do DENARC? Descobriu que o crime organizado se utilizava de hotéis e hospedarias para uma função tripla: armazenar droga, fornecer espaço para o usuário do entorpecente, e o terceiro e principal ponto, usava o CNPJ desses hotéis para fazer a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Percebam que foram 78 hotéis e hospedarias fechados por determinação judicial, mais de 205 milhões de reais bloqueados dessas contas, desses CNPJs. Então imaginem vocês como que um hotel nessa região, que infelizmente foi degradada durante mais de 30 anos, ou 4, 5 décadas talvez, conseguem faturar milhões e milhões de reais com hospedagem. Isso era proveniente da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Depois que nós descobrimos todo esse ecossistema, com essas investigações policiais, eu creio muito que o poder público municipal pode e deve atuar, não nessa seara da segurança pública. Claro que aqui tem uma atuação em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo para conter ali o fluxo, mas o principal são as outras áreas que são de responsabilidade do município, como assistência social, como a saúde, como o tratamento dos dependentes químicos, porque nós experimentamos aqui uma redução de mais de 60% dos roubos na região central, proveniente dessa energia que a Secretaria de Segurança Pública está colocando. O Estado, por iniciativa do governador Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felício, criou um hub de atendimento de crack e outras drogas. Agora, o poder público municipal tem, no meu ponto de vista, a obrigação de colaborar
tanto na assistência social quanto na saúde, senão a gente nunca vai ter um tratamento, uma tão eficaz. Os números aqui são favoráveis de indicadores criminais, o fluxo tem diminuído e para que a gente encontre uma solução definitiva, a gente tem que continuar avançando nessas investigações, dificultando a lavagem de dinheiro do crime organizado. Com esse fechamento dos hotéis, isso tem acontecido, e também a prisão de criminosos, como nós fizemos, e são mais de 1.800 traficantes presos. Então, acho que aí Campinas e qualquer outro município do estado pode sim ter como base a experiência que nós estamos tendo aqui na capital e replicar esse modelo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Secretário Guilherme Derrite, para nós finalizarmos, estamos chegando ao final do primeiro turno na campanha das eleições. No dia 6 de outubro, o Brasil todo vai às urnas. O estado de São Paulo vive uma eleição tensa em várias cidades, com suas questões regionais, com a polarização nacional. Como é que a Secretaria de Segurança Pública está trabalhando para montar um dia 6 de outubro seguro para o eleitor, para os candidatos, para todo o processo eleitoral democrático no estado de São Paulo? A Polícia Militar, a Polícia Civil, as Forças de Segurança Pública de São Paulo já estão em planejamento há muitos meses da Operação Eleição, né? Um final de semana que todo efetivo vai estar nas ruas. Para vocês terem uma ideia, a gente sobrestou, a Polícia Militar teve essa iniciativa de sobrestar qualquer afastamento, então não vai ter nenhum policial de férias, enfim, é afastado justamente para que a gente garanta 100% do efetivo no período eleitoral e que as eleições sejam, o poder público o Estado possa garantir a vontade, o exercício da democracia previsto na Constituição Federal possa ser garantido pelas forças policiais. E a gente espera que isso aconteça, que não haja o que aconteceu em outros anos, antes da nossa gestão, por exemplo, que policiais foram baleados na porta de uma escola que trabalhavam na eleição. Isso não pode acontecer. E mais do que isso, que durante a campanha nós já estamos com uma operação chamada Operação Liberdade, para evitar que o crime organizado, por exemplo, não permita que candidato A, B ou C entre em determinada região. Isso não pode acontecer, pois a gente não pode permitir que se criem estados paralelos dentro do estado de São Paulo, e a gente espera que no dia 6 de outubro tudo aconteça dentro do previsto. Por isso a gente vai empenhar o máximo esforço de efetivo, inclusive, para garantir a lisura nas eleições. Nós conversamos com Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe, secretário. Obrigado para vocês também, uma ótima semana.